Bom, galera, alô galera do Colégio Batista, forte abraço, professor Fábio. Bem, galera, é o seguinte, prestem atenção agora, hein? Só lembrar vocês que na próxima quarta-feira, dia 15, teremos a nossa avaliação. Então, o que vai acontecer? Você terá o dia 15, das 6 horas da manhã até as 18 horas para você fazer a sua avaliação. Então, não deixe de perder tempo para fazer essa sua avaliação. A avaliação estará disponível na plataforma do Plural e no Google Class. Então, gente, não deem mole, por favor. A gente fechar o bimestre bonitinho, redondinho, com notas boas, perfeito? Então, quando só deixando bem claro que a nossa prova, basicamente, nossa avaliação nós iremos falar sobre energia, ou seja, o módulo 11 e 12 em si, bastante tranquilo, ou seja, qual é a importância da energia hoje na nossa vida? Será que nós conseguimos viver sem o padrão energético? Como você viu o padrão energético hoje no mundo? Então, assim, é uma variante muito grande do que nós estamos vivendo, ou seja, o mundo passa por uma transformação. Então, um dos primeiros fontes de energia que nós vamos rever agora é o petróleo. O petróleo em si, ele está diretamente ligado às nossas vidas. Como assim diretamente ligado às nossas vidas? Podemos notar que o petróleo, ele é aquela fonte que está presente em tudo que nós temos aí. Ou seja, ele hoje é responsável pelo transporte, em até alguns locais, o fornecimento na produção de energia elétrica através do diesel. Então, esse petróleo que é tão visto no mundo, vamos entender um pouquinho como que ele rever um pouquinho como que ele chegou até esse status aí. Ou seja, o petróleo ele pode ser encontrado em dois tipos de lugares. Primeira coisa, temos aqui a exploração marítima e a exploração terrestre. Então, o petróleo, no caso do Brasil, nós encontramos muito petróleo na região marítima, mas caso tipo os Estados Unidos também lá o petróleo é encontrado em região terrestre. Bem, no caso do Brasil, vou falar assim, Fábio, então só encontramos petróleo na região marítima, sim, mas eu posso encontrar esse petróleo numa região terrestre? Poder pode, mas toma cuidado, porque às vezes você acha que encontrou petróleo, um líquido escuro no meio do nada, isso pode ser esgoto, tá bom? Não faça essa pequena confusão. Então, assim, o petróleo em si, ele não é fácil de ser encontrado, né? Nem, não é todo lugar que você vai encontrar o petróleo. Ele, detalhe que ele tem uma, como se diz, a qualificação dele, temos o petróleo bom, o petróleo ruim, e também dependendo a profundidade, ou seja, para um país ter uma reserva de petróleo, ele depende muito da sua tecnologia. Quando ele não tem tecnologia, se encontra petróleo, praticamente ele vende, ele cede. E dependendo muito, né? E aí você está pensando assim, pô, Fábio, se eu encontrar petróleo no meu território, o que acontece justamente se eu encontrar petróleo no terreno da minha casa? Primeira coisa é que esse petróleo que você encontrar, dependendo do país, da legislação do país, pode acontecer várias coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, exatamente, se você encontrar petróleo dentro de um terreno particular, o governo compra esse terreno, ou seja, essa área, vai lá, sonda-se um preço e é pago para você. No caso dos Estados Unidos, especialmente lá no Texas, nós temos lá a política muito diferenciada. Por quê? Se for encontrado petróleo, o que acontece? O governo reparte os ganhos desse petróleo, da produção desse petróleo. Ou seja, você cede o terreno para o governo, a área de exploração, certamente, e aí tudo que for lucrado naquele espaço ali é revertido para você. Então hoje no mundo nós temos aí várias empresas que lutam para o mercado de petróleo, né? Temos aí, a gente fala da brasileira Petrobras, temos a Petronas da Malásia, temos a Shell inglesa, britânica, né? A Texaco, que é uma norte-americana, entre outros. Então o mercado
mundial de petróleo ele é muito acirrado, assim. Temos aí aqui nossos vizinhos da Venezuela que são tem a Venezuela, por incrível que pareça, o país passa por uma necessidade muito grande, mas as fontes de riquezas petrolíferas é muito grande, ou seja, as plataformas de petróleo que temos na Venezuela não justifica o estágio de pobreza que ela passa hoje. Então aqui eu trago para vocês aqui uma imagem de uma plataforma fixa. O que seja essa plataforma fixa? Quando há a exploração marítima, exatamente é utilizado esse tipo de material, ou seja, uma plataforma que ela é presa ao fundo, né? E aí, dependendo, tem a fixa e tem uma que fica solta. Ou seja, essa plataforma aqui, ela desce com duto e desse duto ela começa a perfurar e depois vem e ela suga o petróleo dessa região. Por isso, a importância de saber a dimensão do poço de petróleo. Quanto tempo aquele poço de petróleo vai durar naquela região? Por quê? Temos poços de petróleo aí que tem em média de 20 a 30 anos de exploração. Então, isso é muito tempo. Mas também pode ser como o cara que encontrou um poço de petróleo. 5 anos de exploração. Vale a pena? Sim. Mas com devida proporção. Ou seja, a pesquisa do local onde vai ter o petróleo, ou seja, grande parte do nosso petróleo aí nós encontramos na área marítima. Mas isso deve ser levado em conta o fator de exploração. Por exemplo, nós tivemos aqui a questão do pré-sal, que nós veremos aí. Então, aqui eu passo para vocês o seguinte: reservas comprovadas, ou seja, locais, países do mundo que têm assim, as grandes reservas de petróleo. Temos aqui temos a Ásia, a gente fala a nível de continente, né? A Ásia com 4,2% do petróleo consumido no mundo vem da Ásia, do Pacífico, né? 5,5% do petróleo do mundo vem da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos. O 8,9% exatamente vem da África, do continente africano. América Central e América do Sul com 8,9%, ou seja, aqui temos a junção de vários países, entre Brasil, Venezuela, até o próprio México, na questão da exploração do petróleo. Depois vem a Ásia com 9,2%, mas nada se compara à exploração de petróleo, ou seja, a demanda de petróleo do Oriente Médio, que hoje obedece à vazão de 63,3% do petróleo mundial vem do Oriente Médio. E isso explica o crescimento das empresas árabes na questão da exploração mundial. Ou seja, hoje o petróleo árabe ele praticamente está dominando todos os espaços do mundo. Isso é uma grande vantagem, mas o que vai acontecer? O problema é que do lado a concorrência começa a ficar preocupada. Então ou seja, esse petróleo do Oriente Médio já se torna uma grande ameaça para os grandes países, entre eles os Estados Unidos. Então, possivelmente poderíamos ter alguma briga aí pela questão do petróleo. Já tivemos a questão da guerra do Kuwait, né, onde praticamente a ideia do Iraque era invadir os postos de petróleo do Kuwait. Então, os maiores produtores de petróleo do mundo, né, já passando aqui para vocês, por região. O Brasil está lá justamente aqui em verdezinho, né, América do Sul em geral. Da América do Sul, para vocês terem uma ideia, o Brasil, juntamente com a Venezuela, é um dos maiores produtores de petróleo. Ano passado tivemos o leilão de alguns poços de petróleo encontrados aqui no Brasil. Muita gente não comprou, né? Achando meio uma furada. Bem, como ele é encontrado? Ele pode ser encontrado em bolsões formados no subsolo, ou seja, o petróleo, como certamente vocês já viram na aula de biologia, na aula de história,
ele é um combustível fóssil. Bem, por ele ser um combustível fóssil, ele tem um grande problema. Ele demora muito para ser, como se diz, produzido. Então, além de ser difícil de retirar, a gente contamos com a questão do tempo. Ou seja, ele não é renovável. Uhum. Ele não é renovável, ou seja, ele, você achou ali naqueles, nós chamamos de poços de petróleo, ou seja, os bolsões, você encontrou uma certa quantidade, você foi ali, tirou e ele não nasce mais. Certamente não vai aparecer mais petróleo naquela região. Então isso é muito complicado porque o país ele pode ter um crescimento momentâneo, ou seja, quanto aquele poço de petróleo estiver ali reinando, se não tiver uma boa administração, o que vai acontecer? Esse poço de petróleo pode vir a secar. Isso é complicadíssimo, irmão. Por quê? Ele vai chegar a um ponto que esse petróleozinho ele vai decair. Então, o decaimento desse petróleo, ou seja, da produção dele, vai influenciar diretamente na economia do país. E isso é o grande problema, porque nós temos aí, você imagina só, como eu citei para vocês, falei o caso da Venezuela. A Venezuela tem poços de petróleo, muito petróleo na Venezuela, mas o problema é o seguinte, se acabar, já está no que está, se acaba a exploração de petróleo da PDVA, o que vai acontecer com a Venezuela? Ninguém sabe. Bom, e o petróleo no Brasil? O que vocês conhecem sobre o petróleo no Brasil? Qual é a identidade do Brasil? Certamente, para algumas pessoas começaram a entender do petróleo aqui no Brasil a partir do pré-sal, né? Lá por 2012, 2014, que vem a ascensão do pré-sal. Mas para ter uma ideia, o petróleo aqui no Brasil, ele aparece no governo de Getúlio Vargas. Bom, como que é isso? Conhecido no Brasil como ouro negro, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o petróleo ele aparece no Brasil como uma evolução da indústria. Por exemplo, podemos dizer que lá para 1930, quando Vargas saiu do poder exatamente, começa a formulação da Petrobras, ou seja, a primeira estatal do Brasil que visava exatamente a captar petróleo, entre outros derivados, para a exploração econômica. Daí o Brasil, os primeiros passos do petróleo no Brasil ainda foi meio, posso dizer para vocês, meio pé atrás. Como assim meio pé atrás? Não havia muita... os países não levavam muito a sério a questão da exploração no Brasil, porque o Brasil estava começando, mas tinha poços de petróleo, já era identificado alguns poços de petróleo, mas só que o Brasil não tinha como explorar. E isso se tornou uma grande piada no cenário mundial, porque é igual você ter uma Ferrari na sua garagem e não saber dirigir. Imagine isso. Então o Brasil se tornou uma piada, mas o Brasil pouco a pouco foi se adaptando à questão da cultura, da adaptação tecnológica, demorando muito, porque assim, o petróleo aqui, ele teve um grande problema, por exemplo, na década de 80 até parte da década de 90, o petróleo que a Petrobras fornecia, ele ainda não sofria o refino. O que significa isso? O Brasil retirava o petróleo bruto e vendia para um outro país e depois comprava esse mesmo petróleo refinado, ou seja, o petróleo no Brasil chegou ao tempo que era muito caro. E aí isso começa a melhorar exatamente a produção de petróleo no Brasil com a criação das refinarias, especialmente a Reduc aqui no Rio de Janeiro. Com a criação da Reduc, o nosso petróleo começou a ficar com preço muito acessível à população, ou seja, o refino de petróleo aqui era mais barato. E você imagina, para ter uma ideia, vou ilustrar um pouquinho para vocês. Você vendia o petróleo lá para os Estados Unidos por R$ 20 e comprava esse petróleo refinado por R$ 70. Bom,
Imagina quanto isso sairia para a população local. Seria um preço exorbitante. Então, assim, foi um período muito conturbado da economia do Brasil e graças à evolução, assim, isso se deve muito porque a questão que o Brasil está um século atrasado à Revolução Industrial. Então, por estar atrasado um século da Revolução Industrial, a nossa tecnologia ainda muito depende de outros países, especialmente Estados Unidos, é, alguns países da Ásia, entre o Japão e a China. Hoje nós temos essa noção bem explícita mesmo na questão da pandemia, né, que nós dependemos de outros países, tipo respiradores, insumos. Isso se deve muito ao atraso da nossa tecnologia. Bem, qual é a função hoje do petróleo no mundo? Bem, o petróleo no mundo hoje praticamente está contido no nosso dia a dia, porque quando eu falei assim, praticamente dependemos do petróleo. O petróleo está em tudo. Por exemplo, o petróleo está no gás de cozinha para você se alimentar, para você para tomar banho. Você precisa de gás. E esse gás que nós consumimos vem do petróleo. Ou seja, petróleo, nós chamamos de uma frase que é o seguinte: petróleo e seus derivados. Carro, automóvel. O automóvel, grande parte, a frota de automóvel que tem no mundo hoje, basicamente podemos dizer que é composto por carro a gasolina. Tem os utilitários que utilizam o diesel, né? Mas o diesel também é o que? É uma base da gasolina, é um derivado. Então, você fala assim, mas e qual os outros então? Bem, o avião utiliza o que? Querosene. E essa querosene vem exatamente do petróleo. E os barcos, Fábio? Os barcos utilizam diesel. E o diesel é um derivado da gasolina, do petróleo. Ah, mas acabou por aí? Não. O asfalto utiliza base do petróleo. Até tinha-se uma lenda urbana que o chiclete continha petróleo. Bem, então assim, basicamente o nosso petróleo ele está contido em toda a nossa vida, na produção de plástico, entre outros. Então assim, você imagine radicalmente abolir o petróleo dessa formulação do ser humano aí, como o ser humano vive. Se você retira o petróleo, o que vai acontecer? Ah, você vai assim, mas eu tenho uma ideia legal, Fábio, eu tenho uma ideia ótima. Que ideia é essa? Ah, um combustível à base de água, tá? Não, mas fica tranquilo que o cara que inventou um carro movido a água, ele sumiu. Não sei por quê. O cara teve uma grande ideia, não sei se vocês acompanharam, o cara teve uma grande ideia. Sempre tem os inventores doidos por aí. O cara teve uma ideia fantástica, um carro movido a água. Bom, o que aconteceu com ele? Sumiu. Só lembrar que as grandes empresas do mundo, as montadoras de carro, ela monta o seu carro baseado no combustível fóssil. Então, se aparece um outro combustível, certamente vai ser uma grande ameaça. Então, assim, é uma grande preocupação ter um novo tipo de combustível. Seguindo. Bem, aqui eu trago uma imagem que é o seguinte: a indústria, ou seja, dados específicos mostram que quando deu-se início à Revolução Industrial, ou seja, a presença da indústria começou a mudar drasticamente o planeta Terra. O planeta Terra começou a passar por uma transformação radical. Que transformação foi essa? Bem, a emissão de gases poluentes, principalmente pelos combustíveis fósseis, praticamente mudou a nossa vida. Ou seja, mudou o cenário nosso. Ou seja, a vida humana começou a se transformar, começou a passar por transformações. O planeta começou a passar por dificuldades. E isso se deve ao quê? O chamado aquecimento global e as mudanças climáticas. Como que é isso? Isso significa que com o aquecimento do planeta, como que o planeta fica aquecido? O planeta se aquece da seguinte forma: se jogamos muito CO2 na atmosfera, a tendência é que
os raios solares eles conseguem entrar, mas não conseguem sair. Ou seja, o chamado efeito estufa. Bem, o efeito estufa nada mais é do que o planeta mais quente. O planeta vai esquentando, 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 cada vez mais esquentando. E a tendência é termos um degelo, é termos uma, como se diz, uma fim de algumas espécies, possivelmente o derretimento dos polos, das calotas polares. E isso vai mudando radicalmente a vida do ser humano, ou seja, a vida do planeta vai passando por mudanças drásticas no nosso dia a dia aí. Então, aqui nós temos hoje países que lideram a emissão de CO2 na atmosfera. Bem, o que seria isso? Liderar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Bom, nós temos aí liderando os Estados Unidos, a China, o Brasil vem, impressionante que o Brasil ele está ocupando a quarta posição, quarta ou quinta posição na emissão de CO2 na atmosfera, mas exatamente não é pela questão das indústrias. O Brasil hoje lidera na questão do desmatamento, ou seja, quando você queima principalmente florestas, nós emitimos, jogamos em cima dessa floresta poluentes, gases poluentes. Sim. Então, observa o seguinte, que a utilização cada vez mais de combustíveis fósseis praticamente está delimitando o planeta a um aquecimento, e isso é uma tendência muito complicada porque pode ser extinção do ser humano? A princípio não. O ser humano está passando por uma adaptação. Por quê? Você pode observar que cada vez mais o planeta está mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, e o ser humano vai se adaptando. Bem diferente dos animais. Será que os animais conseguem se adaptar? Claro que não. Os animais em si, eles praticamente têm seu lugarzinho. Por exemplo, o urso polar. Por que o urso polar é uma espécie que pode sumir? Porque ele só vive na parte gelada. Então, se ele vive na parte gelada, a tendência dele é o quê? Sumir, coitado. Impressionante. Então, assim, nós temos aí países que lideram essa formulação aí. Foi feito vários acordos, entre eles a questão da emissão de gases. Foram feita a conferência, a ECO 92, a Rio +20, o protocolo de Kyoto, que era para reduzir a emissão desses gases na atmosfera. Até hoje, assim, nenhuma atitude foi tomada em relação à mudança desses padrões aí. Então, os combustíveis fósseis ainda, ou seja, os combustíveis que movem as cidades do mundo, são um grande desafio para a sociedade moderna, ou seja, para a sociedade que passa por essa missão. Ou seja, a nossa missão hoje, ou seja, a missão de vocês, como gerentes do meio ambiente, é colocar em prática uma coisa que é bem fácil. São o quê? As energias alternativas, perfeito? Então, assim, a utilização de novos tipos de energia, a utilização de padrões energéticos, como que podemos inserir esses padrões energéticos na nossa sociedade? Como que eles são? Que padrões são esses? Ou seja, nós vimos aí no módulo 12, no módulo 12, aí o exemplo de novos tipos de tecnologias que estão sendo inventadas. Por exemplo, nós veremos agora, no próximo, a questão da energia solar, a energia eólica, a energia marimotriz, entre outros. Ou seja, galera, é bom estar focado nessa produção energética. O que no mesmo tempo pode ser bom para um e pode ser ruim para o outro. Ou seja, nós temos aí, nós falamos da luz, a famosa luz. Nós temos as hidrelétricas que nós vimos aí nos módulos. Bom, qual é a função da hidrelétrica? É fornecer energia através das águas. Bem, será que essa água que nós estamos representando ali, será que ela vai ficar até quanto tempo? Será que vai ser
o que que move um rio, o que que dá energia ao rio é chuva. Se não chover, vai acontecer o quê? Não vai ter rio. Então, assim, é uma grande preocupação ambiental. Então, porque basicamente o ser humano ele começou a fornecer energia explorando a natureza. Então, se não tivermos natureza, certamente não teremos energia. Então, galera, fica aqui e seguimos daqui a pouco com o próximo vídeo. Valeu!